Vamos começar a nossa live de hoje. Live falando sobre massagem perineal. E eu trouxe uma perguntinha ali na live. É só usada na gestação? E a resposta é não, né? Ela não é usada só na gestação. Então, lembrando que não é a Jéssica falando, né? Existem artigos comprovando a utilização dela além da gestação. Tá? Mas antes de falar sobre evidência, primeiro de tudo, o que é a massagem perineal? O termo massagem perineal é um termo utilizado para técnicas de terapia manual utilizadas na região perineal. Então, massagem perineal é uma técnica utilizada tanto no nosso consultório, quanto também a gente vai orientar a paciente para fazer em casa. E lá nos artigos, é muito difundido o uso na gestação. Então, recomendando que a gente deve utilizar ela de 6 a 4 semanas antes do parto. Isso dá em média aí 34 semanas gestacionais que a gente deve iniciar o trabalho com a massagem perineal, pensando no preparo para o parto. Quem é minha aluna já sabe, mas eu vou falar aqui para vocês também, que quando a paciente ela tem necessidade, né, a gente vê na avaliação que ela precisa de uma técnica de terapia manual antes mesmo das 34 semanas, a gente pode sim fazer. Desde que não tenha nenhum impeditivo ali, desde que não tenha nenhuma contraindicação. Mas a gente pode fazer sem problema, tá? Depois a gente vai conversar mais sobre isso, por que a gente deve fazer essa técnica de terapia manual, pensando aí numa melhora muscular, numa melhora da dinâmica muscular, tá? Mas eu já vou falar sobre esse assunto. E nesses artigos que falam sobre a massagem perineal durante a gestação, eles trazem alguns efeitos, né? Os efeitos da massagem perineal. Quais são eles? Os principais. Aumento do fluxo sanguíneo para a região perineal, melhora do alongamento muscular, melhora da cicatrização de feridas, além de redução do trauma perineal, imitar o alongamento da cabeça do bebê durante o período expulsivo, reduzir o tempo de trabalho de parto e reduzir o risco de disfunções do assoalho pélvico, principalmente a incontinência urinária e a incontinência anal. Isso é o que os artigos sobre gestação eles trazem pra gente. Se a gente pensar nesses 3 primeiros efeitos que eu falei, que são aumento do fluxo sanguíneo para a região perineal, melhora do alongamento muscular e melhora da cicatrização de feridas. Pensando nesses 3 efeitos só. Se a gente pensar nesses efeitos, quantas pacientes já vem na nossa cabeça para utilizar essa técnica pensando nesses efeitos? Pensa comigo. Tá? Para um pouquinho, pensa, eu vou até tomar uma água, pensa comigo aqui quais as pacientes queriam se beneficiar desses efeitos da massagem perineal. Se quiser comentar aqui também quais as pacientes que você pensou aí para utilizar essa técnica, comenta aqui para compartilhar com as colegas aqui na live. Então, pensando nesses 3 efeitos, melhora da circulação, melhora também do alongamento muscular e melhora da cicatrização de feridas. Uma paciente que chega muito no nosso consultório, tá? Muitas de vocês atendem pacientes assim, é uma paciente lá na menopausa, que ela tem déficit de vascularização na região perineal. E essa paciente, ela tem disfunção sexual provocada pela falta de vascularização. Meu Deus, Jéssica, por quê? Essa disfunção sexual provocada pela falta de vascularização. Para ter
ereção, para a gente ter prazer, a gente precisa de sangue chegando e sangue ficando ali na região. Então, esse sangue ali faltando, ele vai faltar também para a ereção do clitóris, para o engurgitamento do bulbo do clitóris, vai faltar sangue também para ficar a região genital ali, a região vaginal congesta e reduzir ali o diâmetro do introito vaginal. Então a gente precisa desse sangue ali. E lá na menopausa é muito comum que quando a gente vai avaliar essa paciente, a gente vai ver uma vulva bem clarinha, uma vulva que é quase um branquinho, né? Um rosa bem clarinho. Diferente de uma vulva de uma paciente que tá ali com 18, 25 anos, que a gente vê um rosa mais escurinho. Lá na gestante que a gente vê quase um vermelho, né? Porque ali tá chegando muito sangue, tá? Então, esse é um ponto bem importante pra gente já pensar. Paciente lá na menopausa com déficit de vascularização. Porque o primeiro efeito que eu vi foi que a massagem perineal melhora a vascularização. A Ana Laura e a Rosângela colocaram pacientes com dispareunia, com vaginismo, isso mesmo, a gente vai falar sobre elas. Eu quis trazer aqui pacientes que a gente pouco lembra da massagem perineal, tá? Para vocês pensarem. Na dispareunia e no vaginismo, geralmente a gente utiliza bastante as técnicas de terapia manual, mas vamos pensar também em outras pacientes. Outra paciente que vai se beneficiar dessa massagem para melhora de vascularização é aquela paciente que tem pouca consciência perineal em virtude também dessa falta de vascularização. Estimulando a vascularização da região perineal, a gente vai melhorar também a ativação da musculatura. Pensa comigo, quando a gente usa a eletroestimulação, a gente está pensando em trabalhar a musculatura, mas a gente também quer que chegue mais sangue ali na região, né? Para melhor vascularizar aquela região. Porque o músculo melhor vascularizado é um músculo que vai trabalhar melhor. Então, a paciente que tem dificuldade nessa consciência perineal, a gente também vai trabalhar com a massagem perineal para trazer sangue para a região. A Rosângela perguntou, pacientes com dor pélvica crônica também? Sim, depois eu já vou trazer um artigo falando sobre esse tema, tá? A gente já tem evidência mostrando sobre a dor pélvica crônica. Quando a gente pensa em pacientes com pouca consciência perineal, a gente pode pensar em algumas pacientes com disfunções pélvicas, como uma paciente com incontinência urinária, provocada aí por essa dificuldade, né, essa falta de consciência perineal, essa falta de ativação muscular, também em virtude dessa falta de vascularização. Então, estão vendo como tem toda uma ligação. A gente tem uma inativação muscular, a gente tem pouco sangue e isso vai provocar uma disfunção pélvica. Então, sempre pensem nisso também quando forem avaliar a paciente de vocês. Será que a minha paciente não tem pouca vascularização? Será que essa falta de ativação muscular também não é por isso? Tá? Então, ampliem o olhar de vocês também para essa avaliação. Outra paciente que se beneficia muito, e agora a gente vai falar sobre a melhora do alongamento provocada pela massagem. Então, as pacientes que a gente atende lá no consultório, com dor genitopélvica, então entra o vaginismo, a dispareunia, né, a dor pélvica crônica, a própria paciente que está ali na menopausa, teve ressecamento do canal vaginal e tem dificuldade no alongamento dessa musculatura. Então, através da massagem perineal, a gente vai melhorar esse alongamento, essa elasticidade desse canal vaginal, reduzindo essa dor, né? Essa dor lá durante a relação, essa dor para fazer um exame ginecológico ou essa dor pélvica crônica. E outra paciente aqui, né, pensando em falta de um alongamento muscular,
são as pacientes também com disfunções pélvicas, como a incontinência urinária, né? Porque o músculo que está ali com dificuldade no seu alongamento, ele também vai gerar dificuldade na contração. Porque o músculo que não tem um relaxamento, um alongamento adequado, ele também não vai contrair de forma adequada. Pensa num elástico, né? Se a gente pensar num elástico que está ali todo puxado, né? Está ali tenso, estirado. Se a gente pensar nesse elástico, ele vai ter função? Ele não vai ter função. Ou um elástico que está ali todo enrugadinho, né? Todo tensionado, cheio de pontos de tensão. Será que ele vai ter a mesma função? Não vai, né? Então a gente precisa melhorar primeiro essa função muscular para depois pensar numa melhora de força. E a incontinência urinária, ela também pode ser provocada não só por um músculo fraco, mas por um músculo disfuncional. É um músculo que não apresenta um bom alongamento, um bom relaxamento. Essa incontinência, ela pode vir dessa falta, dessas questões musculares além da força. Então não pensem só na força muscular quando a gente fala de incontinência. Não, pensem também em tudo que a gente precisa trabalhar dessa musculatura. Eu falei que a massagem perineal também melhora a cicatrização dos tecidos. Ela, no artigo lá da massagem perineal para gestante, ela mostra que reduz dor no pós-parto, né? A dor perineal no pós-parto, e vai melhorar a cicatrização lá no pós-parto. Por quê? Melhorou a vascularização, melhorou o alongamento. Com isso, a gente vai gerar um melhor aporte sanguíneo na região, a gente vai trazer melhor funcionalidade também lá no pós-parto. Mas se a gente pensar que a minha paciente lá no pós-parto, ela pode vir também com uma lesão na musculatura, né? Ela teve uma laceração, ela teve uma sutura. Então ali eu também vou precisar trabalhar com essa massagem. Ali eu também vou precisar para melhorar, para reduzir aquela fibrose, para melhorar a elasticidade daquele tecido que foi lesado, né? Então a gente também vai pensar em melhorar o aspecto, melhorar a elasticidade dessa cicatriz lá no pós-parto. E com isso também reduzir a dor perineal nesse pós-parto. A Ana colocou pra gente aqui, ó. Paciente que tem dispareunia e tem a parede anterior com um pouco de decência e tem movimentos descoordenados. Posso realizar? Se ela tiver indicação, com certeza. Então, se ela tem dispareunia, com certeza ela teve alteração dessa parede muscular, tem aumento de tensão, pode ter alguns pontos, gatilhos nessa região, alguma desordem, não só muscular, mas também facial. Então, sim, pode utilizar, desde que lá na avaliação você verificou que ela necessitava dessa técnica, tá? Então, pode utilizar sim. E a literatura, né? Eu falei para vocês que eu ia trazer evidências científicas aqui para vocês, né? Então, o que a literatura está trazendo para gente sobre o uso da massagem perineal em outras pacientes que não são gestantes, né? A gente foca muito na gestante, mas vários artigos já comprovam o uso dessa técnica além da gestação. Lá em 2018, Bergmans já falava da massagem perineal, ó, Rosângela, para pacientes com dor pélvica crônica, né? E ele trouxe benefícios como melhora do comprimento facial e melhora da elasticidade da musculatura de assoalho pélvico, né? Porque se eu trabalho a região perineal, eu vou melhorar não só a elasticidade ali, não só a redução de dor naquela região, mas também a redução de dor em toda a região pélvica. Porque existem fáscias que vão de um lado a outro naquela região. Então, se eu tenho uma dor lá próxima ao meu ilho psoas, essa dor também pode estar ali na região perineal, ou vice-versa, né? Ou nos dois, né? Então, a gente vai trabalhar nesses locais com as técnicas de terapia manual para também reduzir dor, tá? Então, aqui nesse artigo de 2018,
ele já apontava benefícios para dor pélvica crônica. Em 2019, Gaderi, ele mostrou que a associação, olha que legal, eu adoro esse artigo, mostrou que o conjunto de técnicas, treinamento muscular, treinamento da musculatura de assoalho pélvico, TENS e massagem perineal auxiliaram na redução da dispareunia e técnicas de terapia manual em assoalho pélvico. Tá? Depois eu vou falar para vocês sobre técnicas, mas esse artigo já mostrou que auxiliaram na redução de dor e melhora da função sexual, porque se eu reduzo dor, eu melhoro o desejo, eu melhoro a excitação, eu melhoro lubrificação e eu consigo melhorar também o orgasmo, porque ninguém vai para uma relação sexual sentindo desejo, sentindo excitação, se eu já tenho a sensação de que eu vou ter dor, né? Se eu já sei que eu vou ter dor, tá? Então, melhorando dor, a gente melhora também todos os aspectos da função sexual. Uma revisão sistemática de 2021 do Goldstein sobre transtorno de excitação sexual persistente, tá? É uma nova nomenclatura, se você não ouviu esse termo ainda, vá buscar lá na PubMed, transtorno de excitação sexual persistente. Mostrou, lá em 2021, eles mostraram que a técnica de massagem perineal é uma das melhores, tá? Para reduzir esse transtorno de excitação sexual, principalmente quando relacionado com a parte muscular, tá? E existe todo um diagrama, né? Todo um algoritmo de tratamento para essa disfunção relacionada a cada músculo que foi afetado, né? Piriforme, ou foi uma síndrome do nervo pudendo, tá? Existe todo um algoritmo relacionado a esse tratamento, mas a massagem perineal está lá, tá? Como as técnicas incluídas nesse algoritmo de tratamento. Um artigo de 2021 sobre endometriose mostrou que as técnicas de terapia manual, elas são efetivas na redução dos pontos de dor miofascial, provocadas lá na endometriose por essa dor crônica, essa dor constante nessas pacientes que vão alterar a funcionalidade da musculatura de assoalho pélvico. Então, esses pontos ali de forma recorrente não trazem só dor, mas eles podem também trazer outras disfunções, como dificuldade num relaxamento adequado para micção, para evacuação, uma dor genitopélvica. Então, essa paciente ela pode ter várias desordens provocadas por esses pontos de tensão. A Rosângela colocou: tem uma paciente com dor pélvica crônica e estamos evoluindo bastante na redução da dor, em conjunto com outras técnicas. Que legal, Rosângela! Isso aí! A terapia manual, ela deve estar lá no nosso consultório. A gente sempre fala da falta da mão do fisioterapeuta no paciente, porque existe toda uma instrumentalização de todas essas técnicas, muitos equipamentos novos, mas a gente está esquecendo do nosso melhor instrumento, que é a nossa mão. Lembrando que lá no Master Physio eu quero trazer para vocês tudo que a gente pode fazer com a nossa mão nos atendimentos de gestante, tá? Então não percam e não deixem de se inscrever. Outra disfunção que a gente também já tem evidência de tratamento com terapia manual é a vulvodínia. Um artigo lá de 2021, ele mostra que além do biofeedback, as técnicas de terapia manual, elas têm grau de evidência A no tratamento da vulvodínia. Então, elas devem ser, sim, incluídas lá na nossa prática clínica, junto com o treinamento muscular de assoalho pélvico, tanto com treinamento isolado, quanto também com treinamento através do biofeedback. Existem também algumas literaturas apontando que até antes de utilizar corrente elétrica, então a eletroestimulação, principalmente o FES, também é indicado a gente utilizar terapia manual. Olha que interessante isso.
que até alguns livros apontam que uma massagem ou fricção na região que a gente vai colocar o eletrodo, ela é super benéfica para aumentar a temperatura da região, porque assim a gente acelera os processos metabólicos ali e a gente favorece a corrente elétrica na região, né? A emissão dessa corrente na região, tá? Porque o frio não é um bom condutor de corrente elétrica, né? Então a gente aumenta a temperatura ali para favorecer também essa corrente elétrica na região, tá? Introito vaginal, dentro do canal vaginal, se eu for usar intracavitário, eu posso fazer? Pode, tá? Pode fazer. Mas aqui eles falam muito de pele, né? A pele geralmente é mais fria do que a mucosa. Então, quando a gente vai aplicar em pele, sempre ideal que a gente faça uma fricção no tecido, pode fazer até uma técnica ali previamente, se a paciente precisar, já faz antes da eletro para melhorar ali a vascularização. Outro artigo de 2019, ele mostrou os efeitos dessa terapia manual também lá no pós-parto. Então, na redução de dor perineal, também no pós-parto. Então, a gente viu na dor pélvica crônica, na vulvodínia, na endometriose, na dispareunia, no pós-parto e também antes da eletro. Olha quanta margem aí para a gente trabalhar, quantas pacientes novas que entraram aí no nosso leque, né, de pacientes que vão se beneficiar com essas técnicas. Tá? Então é bem importante que a gente sempre pense, minha paciente precisa dessa técnica? Isso eu só vou conseguir ver lá na avaliação. Né? Eu vejo muitos profissionais deixando de lado a terapia manual e principalmente deixando de lado a massagem perineal quando a paciente não é mais gestante. Né? Lá na gestação foi feito bem bonitinho, mas e depois no pós-parto? Será que a minha paciente não precisa também? Eu sempre gosto de falar para as minhas alunas que os músculos do assoalho pélvico, eles são músculos como qualquer outro do nosso corpo. Em alguns momentos, eles vão precisar mais de um relaxamento do que de uma contração muscular. Então, lá na avaliação, a gente sempre vai verificar. A minha paciente, ela precisa primeiro de uma massagem perineal ou de um treinamento de assoalho pélvico, um treinamento muscular ou de outra técnica, né? Então, se a gente perceber tensão, dificuldade nesse relaxamento, eu sempre vou iniciar com as técnicas de terapia manual e depois com as outras técnicas. Para quê? Para melhorar essa dinâmica muscular, para melhorar o alongamento, para melhorar o relaxamento de toda essa região e a gente melhorar também contração, melhorar força, melhorar funcionalidade dessa musculatura. Pessoal, até agora alguma dúvida? Agora eu vou falar com vocês sobre técnicas, então se tiverem alguma dúvida até agora, coloquem aqui nos comentários. Então vamos lá. Sobre técnica. Quando a gente pensa em massagem perineal, a gente vai pensar, é a mesma massagem perineal lá da gestação? Né? Tem até uma live, meninas, sobre massagem perineal específica na gestação lá no meu YouTube, onde eu mostro a técnica, eu falo ponto a ponto como é feita, tá? Hoje aqui eu quero trazer outros exemplos para vocês, pra gente fugir desse uso dela só na gestação. Então, nas nossas pacientes que não são gestantes, a técnica ela vai depender da avaliação, né? Então, a gente vai sempre se guiar pela avaliação. Por exemplo, um caso clínico aqui para vocês. Paciente de pós-parto via vaginal, 45 dias de pós-parto. Ela veio para consulta, né, e a gente identificou nela, ali na inspeção, na palpação, a gente identificou um ponto de fibrose na região lateral direita do centro tendíneo, então externo.
Quando a gente fez o toque com a primeira falange, então musculatura superficial, a gente identificou pontos de tensão e dor em pontos 3, 6 e 9 desse introito vaginal. E também à direita, ponto de tensão e ponto de dor nos elevadores. Tá? Então, recapitulando. Lateral direita do centro tendíneo, fibrose. Pontos de tensão e de dor em introito vaginal, pontos 3, 6 e 9. E à direita, ponto de tensão e ponto de dor nos elevadores. Então, o que a gente pode fazer com essa paciente que eu estou trazendo para vocês? Quando a gente pensa em uma fibrose, um ponto de tensão ali, por exemplo, em trapézio, né? A gente está muito acostumado a já ir naquele ponto e fazer uma dígito-pressão. Em assoalho pélvico, eu não gosto de trabalhar com dígito-pressão. É um estímulo muito intenso para a região e principalmente se a minha paciente tem dor, né? Vai provocar mais dor ainda, mais tensão muscular, então não é legal. O que a gente pode fazer? Existem algumas técnicas hoje que associam o relaxamento, né? A liberação miofascial através da respiração. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente viu que ali na parte externa, né, a gente tem a parte externa, a parte direita, e a gente tem um pontinho ali. A gente pode associar com a respiração. Então, a paciente inspirou, expira, eu pressiono aquele ponto, mantém aquele alongamento, percebo que dá para ir um pouquinho mais, inspira de novo. Na expiração a gente vai mais um pouquinho, então através da respiração a gente vai fazer esse alongamento facial. A pressão ela é gerada no momento da expiração. Eu posso manter ali aquele alongamento na ins e alongar um pouquinho mais na ex, caso a minha paciente não tenha dor. Se ela tiver muita dor e ela exacerbar com aquele estímulo, a gente solta um pouquinho na ins e vai de novo na ex. Então, um movimento que a gente vai associando com a respiração. Outra técnica que a gente pode fazer aqui é associar com movimentos circulares na região. Então, a gente ir trabalhando tanto em cima daquele ponto, quanto também nas regiões laterais. Então, em cima do ponto, a gente vai trabalhando com movimentos circulares e depois ao redor. Então, favorecendo ali também a liberação, né, a melhora daquela elasticidade da região, tanto muscular quanto facial também. No introito, a gente também pode repetir a técnica com a respiração. Então, a gente vai começar, né, com a primeira falange e a gente vai pressionar, inspira, expira, a gente aumenta a pressão, levando em alongamento. Né? Essa paciente tinha dor nos pontos 3, 6 e 9, então a gente vai fazer em cada pontinho essa pressão na expiração. Então, sempre alongando, né, a fáscia e o músculo na expiração. Aqui a gente também tem a dor em todo o trajeto do bulbo esponjoso. Então, a gente também com a primeira falange, a gente também pode fazer um deslizamento em toda essa extensão da musculatura, musculatura superficial de assoalho pélvico. Então, um bulbo esponjoso. E lá nos elevadores, que a minha paciente tinha dor à direita, eu também posso trabalhar com esses movimentos circulares, também fazer esse deslizamento em toda essa extensão dos elevadores, para trabalhar tanto esse alongamento facial, alongamento muscular e o relaxamento, né? A redução de dor nessa musculatura também. Então, a gente pode fazer todas essas técnicas em associação, vendo o que está trazendo mais resultado, orientando também a minha paciente para fazer o uso de algumas técnicas dessa em casa, tá? Para que a gente também consiga agregar a aderência delas técnicas lá na casa dela.
né? Porque não adianta a paciente vir ali só no nosso consultório uma vez por semana e não fazer mais nada nos outros 6 dias, tá? Então a gente vai passar essas técnicas para a paciente e a paciente vai poder fazer em casa sim. A gente também pode associar com outras técnicas aqui, né? Associando a massagem perineal. Por exemplo, a vibração, o uso do laser, o uso de instrumentos para terapia manual que hoje estão em alta. Mas deixa eu falar para vocês que eu, Jéssica, eu prefiro trabalhar com a mão, né? Antes de trabalhar com qualquer instrumento, o fisioterapeuta ele deve aprender a trabalhar com a sua mão. A nossa mão, ela traz muito mais percepção de alongamento, do relaxamento, né? De quanto de pressão a gente está impondo naquele tecido. Será que aquela pressão que a gente está fazendo com aquele instrumento está sendo a mesma que com o nosso dedo? Né? Então a gente sempre tem que cuidar com isso. Aprendi bem a técnica, né, com os meus dedos, depois eu posso utilizar outras técnicas, tá? Porque assim eu vou saber exatamente quanto de pressão eu tenho que dar naquele tecido, né? Para aquele tecido ir cedendo e ganhando alongamento, tá? E ganhando elasticidade. Outro caso bem interessante é que a gente pode também trabalhar, né, em casos de pacientes para melhorar circulação, né? Como eu falei, lá na menopausa, pacientes que têm dificuldade nessa consciência perineal por essa falta de irrigação. E como que a gente pode trabalhar aqui com movimentos para associar, né, para melhorar essa circulação? A gente pode trabalhar esses movimentos circulares, tanto externos quanto internos, porque esse movimento circular, ele vai auxiliar ali na vasodilatação, então vai chegar mais sangue na região e a gente consegue melhorar o aporte sanguíneo desse músculo e a melhora ali de função muscular, tá? Então, movimentos circulares, movimentos também no trajeto muscular, tudo isso a gente também pode fazer. Então, lembra que eu falei lá da eletro que a gente pode utilizar a fricção para utilizar antes, né, dessa técnica? Então, a gente também pode utilizar a fricção no tecido para estimular a vasodilatação, tá? Então, essas técnicas em associação, como por exemplo, a fricção, a eletro, a vibração, tudo isso vai trazer mais sangue para a região e favorecer ali a ativação muscular, melhorando o metabolismo dessa região, tá? Então, a gente vai sempre verificar o que a minha paciente precisa naquele momento, e isso a gente só consegue ver através da avaliação dela, e depois daí a gente vai determinar aonde que eu vou trabalhar, né? O que eu vou fazer de técnicas e o que a minha paciente está reagindo, né? Como que ela está reagindo a cada técnica. Eu fiz uma técnica no consultório, foi super bem, já no consultório eu já consegui ver efeito. Eu fiz, mas a paciente piorou a dor, né? Aumentou a tensão. Será que é legal a gente continuar com aquela técnica? Será que não é importante a gente mudar um pouquinho, né? Trocar aquela técnica, fazer de uma forma mais tranquila? Se eu estava fazendo com instrumento, quem sabe trocar agora, fazer só com o toque, né? Então a gente vai trocando e vai verificando o que vai ser melhor para minha paciente, tá? Mas não deixem de utilizar a terapia manual no consultório de vocês, porque como a gente viu na live, ela traz muito benefício, né? Não só lá na gestação, mas ela vai trazer benefícios para vários pacientes, né? A gente viu pacientes na menopausa, pacientes que têm incontinência urinária, pacientes com dispareunia, até com vulvodínia. Então, todas essas pacientes vão se beneficiar muito dessas técnicas e a gente precisa, sim, incluir elas no nosso consultório. Aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, mas eu não aprendi nada disso. Então, tem que ir atrás dessa informação. Aqui no meu Instagram tem bastante coisa sobre isso
E lá no Master Físio, nos dias 3, 4 e 6, eu também vou falar dessas técnicas para que vocês possam também incluí-las no consultório. Porque não adianta a gente só saber, é a massagem perineal, mas e aí, como fazer? Né? Tão importante quanto saber da técnica a ser utilizada é também a gente saber como fazer essa técnica, tá? Então, é bem importante que a gente vá atrás dessa informação, pratique também, né? Não adianta a gente só ter a teoria e não praticar, então a gente também tem que entender como fazer essa técnica. Como eu falei para vocês, lá no YouTube já tem uma live falando só sobre a massagem perineal da gestante. Lá eu falo passo a passo dessa avaliação, dessa massagem para gestante. E hoje aqui eu quis trazer vários pontos diferentes de utilização dessa massagem, né? Para a gente fugir aí um pouquinho só da gestante, porque a gente precisa também ampliar o nosso olhar para quais pacientes precisam dessa técnica, né? Porque não é só a gestante, tá? Como a gente viu, até a paciente que está com uma disfunção sexual, né? Que tem ali dificuldade no orgasmo, que tem dificuldade na lubrificação, ela vai se beneficiar dessa técnica, né? Então a gente tem que saber a fisiologia envolvida naquela disfunção e também saber qual é a melhor técnica para aquela paciente.